Bom dia. Bom dia. Bom dia, Ken. Bom dia. Bom dia, Ken. Bom Tranquilo? dia. Tudo de boa? Bom. Ué, cadê o povo, hein? Estão dormindo. Ontem só assistiu 7 pessoas também a aula de geografia. Ô, Acredita, louco. Kent? Provar esse... Reprovar esse pessoal, né? Setor de dependência. Então, né, professor? Bom dia, querido. Bom dia. Ué, como assim, Breno? Lançar nota pra vocês? Que nota? Dos trabalhos. Mas é do bimestre, você não entendeu? Do bimestre passado? Não, pô, essas que nós fez agora. Ah, tá. Só de tarde, ué. Beleza. De tarde eu vou dormir um sono e depois eu faço. Eu tô morrendo de sono. É, rapaz. Vamos lá, então. Não vai chegar mais ninguém. A aula de hoje é uma das aulas que irão estar presentes na nossa prova bimestral, como eu mandei para vocês já o tema, tá? Então, o conteúdo de hoje é conteúdo de prova. Então, vamos lá. Olha só. Nós estamos com a aula sobre acoplamentos e polias, né, em correias. Então, nós vamos ver primeiro aqui a parte da polia. Depois da parte da polia, nós vamos ver as engrenagens e qual que é a relação do movimento circular com esse conteúdo. Anteriormente, nós havíamos visto uma parte inicial do movimento circular e na aula que vem, tá? Na aula que vem a gente vai ver um pouco mais sobre o movimento circular. Agora a gente vai ter uma parte inicial da relação entre as grandezas, tá? Eu particularmente preferia trabalhar com vocês primeiro o movimento circular para depois trabalhar a parte das engrenagens e das polias, tá? Das correias. Correias e engrenagens. Bom, aqui vamos iniciar pelo seguinte ponto. Primeiro, nós vamos usar a letra V para velocidade escalar, tá? A mesma velocidade que nós estudamos no movimento retilíneo, tá? Velocidade escalar. Ou seja, é a velocidade, é a rapidez com que um objeto, tá? Ele vai de um ponto a outro. E nós vamos indicar pela letra ômega minúscula, o W, né, como se fosse um W, né, uma letra grega, a velocidade angular. Tá?
Então, a gente vai ter aqui essas duas grandezas aqui relacionadas à velocidade. Uma, que é a primeira, é a rapidez com que um objeto vai de um ponto a outro. E a segunda é a rapidez com que um objeto gira, tá? Com que um corpo gira. Então, angular diz respeito à velocidade do giro. Bom, então a gente vai ter essas duas grandezas e a relação básica entre essas duas é a seguinte: a velocidade escalar, tá? É a velocidade angular vezes o raio da trajetória. Lembrando que esse raio aqui que eu estou indicando aqui para vocês é o raio da engrenagem, tá? É o raio da engrenagem ou, né, o raio da polia, o raio da engrenagem. Ela vai ter esse aqui, né? Desculpa pelo desenho, é porque desenhar no mouse é muito ruim. A engrenagem ela vai ter os dentes, deixa eu mostrar aqui, né? Esse aqui não é a engrenagem, esse aqui é a correia e o da engrenagem é esse aqui, ó. Vocês vão ver já já a fórmula, a relação entre a estrutura da engrenagem com o movimento circular. Esse aqui é o da engrenagem, tá? As engrenagens terão dentes, tá? E a polia não. A polia vai ter uma correia que vai ligar uma a outra, tá? Bom, em termos da correia, quais são as observações que nós temos que ter, tá? Primeiro, em termos das correias, as polias, essas roldanas aqui, elas vão girar no mesmo sentido. Ou seja, se o movimento é no sentido anti-horário, tá? Nessa maior, então a menor vai girar também no mesmo sentido. Aqui nós temos que entender o seguinte, ó. A polia maior, tá? Essa aqui, ela vai girar com menos rapidez que a menor. Isso porque para a menor, digamos assim, dar a mesma quantidade de voltas aqui, como ela é menor, ela vai ter que se esforçar, digamos, muito mais do que a menor, do que a maior. A gente pode pensar nisso, por exemplo, com a bicicleta, né? Se você pega a coroa da bicicleta e a catraca da bicicleta, não sei se é assim que chama aqui no Mato Grosso, né? Catraca, mas é o seguinte: a coroa maior, você vai girar ela com os pés, né? Pedalando, menos vezes do que a coroa menor. Isso por quê? Por, porque a gente tem que ter isso, né? Na verdade, a gente tem que ter isso justamente para evitar a maior quantidade de esforço. Então, a gente tem que pensar o seguinte: quanto maior a coroa e quanto menor a catraca, mais velocidade ou mais leve fica a bicicleta, tá? Então, isso é só uma ideia aqui para vocês. Então, no caso de polias, a maior, tá? Essa aqui que é a maior, ela gira, né? Tem uma velocidade angular menor do que a da polia menor, tá? Então, a menor tem velocidade angular maior. Uma outra observação é a frequência, por sua vez, a frequência da maior vai ser menor do que a frequência da maior. Isso porque, como eu falei para vocês, a menor tem que girar mais, ou seja, a frequência dela vai ser maior, a frequência de giro. O que é a frequência? A frequência é a quantidade de voltas que o objeto, que o corpo, que a partícula dá por segundo. No caso, então aqui essa aqui vai girar muito mais do que a maior, tá? Então por isso que essa relação aqui é inversamente proporcional. A maior, nesse caso, vai ser menor. A velocidade escalar, elas vão ser iguais. Isso aqui é interessante, por quê? Por que a velocidade escalar é igual em ambos os casos? E isso aqui é a rapidez do que um objeto chega de um ponto ao outro. Vamos pensar, por exemplo, na bicicleta. Na bicicleta, se você prestar atenção, a velocidade em termos de distância percorrida, independentemente se você da catraca ou da coroa, vai ser a mesma, né? Ambas chegam no mesmo ponto no mesmo tempo, tá? Então aqui a gente tem que ter esse cuidado em que a velocidade escalar é a mesma para ambos. Então isso aqui é interessante porque eu não estou falando de fórmulas ainda, tá? São somente de quem é maior e quem é menor.
Mas na hora de exercícios a gente vai utilizar as fórmulas para resolver, tá? Uma outra relação é, se a velocidade escalar do A é igual à velocidade angular vezes o raio do A, e a velocidade escalar do B é igual à velocidade angular do B vezes o raio do B, e eu sei que as velocidades são iguais, isso significa dizer que a velocidade angular vezes o raio é igual à velocidade angular do outro vezes o raio do outro. E isso aqui é interessante a gente pensar no seguinte, ó. Vejam, se você observar, esse carinha aqui, ó, a velocidade angular do primeiro, do maior, é menor do que do menor. Só que observa que isso é compensado pelo raio, né? Já que o raio desse é maior que o raio do segundo, tá? Então, basicamente, o que nós vamos usar para resolver os problemas que envolvem a polia, tá? Ligadas por correia, serão a fórmula da velocidade angular e da velocidade escalar, certo? E, se for preciso, a gente calcula a frequência, lembrando que a frequência é igual a 1 sobre o período. O que é período? Período é um determinado tempo utilizado aí para calcular ou para dar uma volta completa, completar um ciclo no movimento do objeto, no movimento do corpo sendo analisado, tá? Vamos pegar um exemplo aqui de correia para a gente fazer aqui entender melhor os exercícios sobre correia, tá? Aqui eu tô atrás de uma aqui, mas hum, a maioria aqui está envolvendo força. O processo não é com força que eu quero só com o exercício de polias. Ah, bom, vamos lá. Tem uma questão que caiu no Enem 2013, tá? Uma questão teórica. Vai ser legal para a gente analisar aqui a resolução dela. Essa aqui é uma questão que eu vou mostrar para vocês agora, é uma questão que caiu no Enem 2013, tá? Então já é bom para vocês aí, já que fala do Enem, né? Essa é a questão. Então, vamos lá. Para serrar ossos e carnes congeladas, um açougueiro utiliza uma serra de fita que possui 3 polias e um motor. O equipamento pode ser montado de 2 formas diferentes, P e Q. Por questão de segurança, é necessário que a serra possua menor velocidade linear. Então, aqui a gente tem dois tipos de montagem, tá? Aí ele pergunta o seguinte: por qual montagem o açougueiro deve optar para que a velocidade linear seja menor? Aí vamos analisar aqui, ó. Para que a velocidade linear seja menor, a gente tem que lembrar que a velocidade linear ela é igual à velocidade angular vezes o raio, tá? Só que a velocidade angular, ela vai, como ela vai estar associada à velocidade, só uma coisa importante, velocidade linear é a mesma velocidade escalar, tá? Depende do livro que você esteja estudando aí, para poder ter essas palavras diferentes. Então, vamos lá. Você observa o seguinte, ó. Nesse caso aqui, ó, nós temos no motor, o motor é o mesmo, tá? O que muda aqui é a forma como está sendo montadas a serra. Primeiro, nós temos uma serra com raio maior aqui, tá? E nós temos um outro com raio menor, tá bom?
aqui dentro, interno, que vai estar ligado ao motor. Então, quais são as opções que nós temos? Primeiro, a montagem Q, pois a polia 1 e 3, ó, a polia 1, essa menorzinha, e a 3 maior, giram com velocidades lineares iguais. De fato, ó, a gente acabou de ver que a velocidade linear não muda nesse processo. Ó. É a mesma, independentemente do raio da polia, tá? Então, 1 e 3 giram com velocidades lineares iguais em pontos periféricos, e aqui estiver com raio maior, desculpa, que tiver maior raio, terá menor frequência. E é isso mesmo. Quanto maior o raio, essa aqui, que tem o maior raio, vai ter uma frequência menor do que o outro. Então, isso aí está correto. Essa aqui está ok. Vamos analisar a segunda. B. O ponto de montagem Q, pois a polia 1 e 3 giram com frequências iguais. Aqui já está falso, ó, porque as frequências não são iguais, pois o raio da polia 1 aqui ela é menor do que o da polia 3, então a frequência do menor é muito maior do que a frequência do maior. Então, já é falso aqui essa afirmação. Letra C. P vai ser o ponto P, porque as polias 2 e 3, ó, 2 e 3, giram com frequências diferentes. Isso aqui vai ser falso, porque a gente vai acabar vendo daqui a pouco com acoplamentos, né? Uma ligada na outra, mas você vai observar o seguinte, ó. Como as polias 2 e 3 elas estão juntas, isso significa dizer que as frequências delas são iguais, tá? Isso acontece, é a mesma frequência, nesse caso aqui, da catraca, quando você tem uma bicicleta com marchas. Você vai ter várias dentição diferentes, né? Várias catracas diferentes, uma colada na outra, e todas vão ter a mesma velocidade de giro, a mesma frequência de giro, já que ambas estão ali conectadas, tá? Então, isso aqui é falsa, tá? Letra D. Vai ser o P, porque as polias 1 e 2 giram com velocidades lineares diferentes. Ó. Diferentes velocidades lineares. Aqui é falsa, porque lembre-se, a velocidade, independentemente, velocidade linear, velocidade escalar, independentemente aqui do raio, vai ser igual para ambas, tá? E a última alternativa é o Q, porque as polias 2 e 3 têm diferentes velocidades lineares. Então é falso, porque lembra que as velocidades são iguais. Portanto, a alternativa correta, letra A, é a 1 e 3, tá? 1 e 3, porque giram com velocidades lineares iguais em pontos periféricos, e a que tiver o maior raio vai ter a menor frequência. Então, a correta vai ser a letra A, tá bom? Professor, Então, oi. na montagem P, na montagem Q, onde que eu localizo o raio? Porque, tipo assim, eu não sei se eu interpretei errado. Aqui são vários raios diferentes, tá? Quando você for analisar o raio aqui, você tem que ver o seguinte, ó. Aqui você vai ter um raio do motor, o menorzinho, tá quase nem dá de ver porque ele é muito pequeno. Aqui você vai ter o raio da polia 2 e daqui para cá você vai ter o raio da polia 3. Entendeu? Ó, 2 e o 3. Só que o raio pode ser analisado em qualquer ponto, claro, tá? Mas desde que seja do centro à borda. Esse aqui é o da 3, do 3, que a polia 3 é a maior e a polia 2 é a menor. Entendeu? No Mas motor, nesse caso, a figura não seria igual ao raio das duas? não, negativo. Tu tem um círculo maior e um círculo menor. O raio da menor é esse e o raio da maior é esse aqui. Só que você tem que prestar atenção no seguinte, ó. O raio da menor é esse aqui e o da maior é esse aqui, ó. Deixa eu fazer bonitinho aqui para você ver, talvez melhor aqui, ó. Nesse caso aí você tem, ó. Deixa eu marcar um ponto aqui. Então, nesse caso, você tem um círculo. Tem um círculo dentro do outro círculo. Então, o que você tem que perceber aqui é o raio da menor é esse raio aqui, e o raio da maior vai ser até a ponta. Então, digamos que aqui seja 2 centímetros, aqui, sei lá, aqui seja 4 centímetros.
Então, o raio da maior vai ter 4, da menor vai ter 2. São raios diferentes. Mas aí você tem que prestar atenção que você pode calcular o raio da menor aqui, da maior aqui, vai ser a mesma coisa, o raio da menor aqui. Você pode observar o raio em qualquer direção aqui, tá? Não precisa ser necessariamente nesse desenho que eu fiz, tá? Só tem que observar. É igual, por exemplo, você pegar a roda da bicicleta. Deixa eu pegar aqui. Você pega a roda da bicicleta e pegar lá, por exemplo, aqui, ó. Você vai ter aqui o pneu, por exemplo, da bicicleta, né? Não ficou concêntrico, não. Mas você tem um pneu da bicicleta, por exemplo, e aqui dentro você vai ter as catracas, uma menor do que a outra aqui dentro, ó. Tá? E isso não vai importar. As catracas vão ter um raio diferente, só que a gente não pode confundir raio com o raio da bicicleta. O raio da bicicleta vai medir, por exemplo, só a parte da jança. Eu não sei se é jança que chama aqui, o negócio, a parte de ferro da roda da bicicleta. Mas, enfim, o raio é visto dessa maneira. É o ponto central até a borda. Só que nesse desenho aqui, desse exemplo, a gente vai ter duas bordas diferentes. O da polia 2 e o da polia 3, tá? Deixa eu pegar um desenho real aqui para vocês visualizarem o desenho real, tá? Seria basicamente assim, ó. Deixa eu pegar aqui um desenho, uma imagem real para vocês meio que entenderem esse processo. Deixa eu ver o que representa isso que eu quero explicar. Bom, então pensem nesse desenho aqui, ó. Então é como se fosse aqui, Aleph, ó. Vamos supor que esse aqui seja o motor. O motor ele vai ter esse raio aqui, tá? E digamos, ó, pense nesse daqui, ó. Imagina o seguinte, ó, que tivesse outra coisa a colocar, uma outra correia nessa parte maior aqui, ó. Então, o raio da menor seria esse aqui, que liga com o motor 1, tá? Esse aqui seria o motor 1. Aqui seria a polia 2, tem esse raio. E a polia 3 vai ter esse outro raio aqui, ó. Um raio maior do que o da polia 2, entendeu? Ficou claro agora essa questão dos raios serem diferentes? Não, tá tranquilo agora, professor. Valeu. Beleza. Então, vamos lá, né? Vamos ver aqui. Deixa eu ver se tem algum outro exercício aqui. Porque os exercícios que eu tenho visto aqui são exercícios que envolvem força. E não é esse tipo de conceito, de característica, né? Que eu quero analisar aqui, não. Deixa eu ver. Pronto, agora sim. Achei um exercício que se encaixa no que eu quero passar para vocês, que é um exercício que vai relacionar com o movimento circular, tá? Bom, o próximo exercício é esse aqui. Olha só. A figura mostra polias cujos raios correspondem a 30 e a 5 centímetros, tá? O do maior é 30 e do menor é 5. Determine as rotações realizadas pela polia B, sabendo que a frequência de rotação da A é 10 RPM, tá? Bom, primeiro eu tenho que enfatizar para vocês que existem duas maneiras diferentes de nós analisarmos frequência, tá? A frequência ela pode ser dada em Hertz, tá bom? Hertz é quando você tem 1 sobre o segundo, tá? Mas a frequência pode ser dada em Hertz e a frequência pode ser dada em RPM. RPM é rotações por minuto, tá? Então, se você quer converter de rotações por minuto para frequência, você vai ter que
dividir por 60, tá bom? Por 60 segundos. Porque para transformar de minuto para segundo, você divide por 60. Basicamente é isso. Mas esse aqui não vai ser o foco, a gente vai encontrar o resultado em RPM. Mas lembre-se do seguinte, ó. Quando se trata de polias, a relação básica que nós temos é justamente essa aqui, ó. A velocidade escalar de ambas são iguais, ou seja, existe essa relação aqui. Mas vamos mais profundo nessa fórmula para resolver, que é a seguinte. Primeiro, a velocidade escalar em ambas as polias são iguais, ou seja, a velocidade de rapidez com que essas polias faz com que a correia gire, né, ou ande de um ponto a outro, de um ponto que está aqui, por exemplo, volte para cá, a velocidade é a mesma. Então, isso significa dizer que a velocidade angular de ambas são iguais. Só que eu não lembro se a gente já fez a parte de fórmula. Vocês já viram? Eu já passei para vocês todas as fórmulas do movimento circular em aulas anteriores. Porque agora a gente vai aplicar o seguinte, ó. Deixa eu apagar aqui, porque está faltando só uma informaçãozinha aqui, tá? E a informação é o seguinte: nós vamos incluir o raio, que faltou o raio aqui nas duas velocidades angulares aqui, tá? Então, isso aqui vezes o raio de A é igual a velocidade escalar de B vezes o raio de B. Só que, além disso, nós vamos usar a seguinte informação. Ó. A velocidade angular, gente, nada mais é do que 2π vezes a frequência, e aí nós vamos incluir aqui o raio de A. Tá? Essa fórmula aqui é a fórmula da velocidade escalar. Angular, desculpa. Velocidade angular. A velocidade angular ela é igual a 2π vezes a frequência, tá? E a velocidade... Deixa eu ver o que mais. A velocidade angular também pode ser 2π sobre o período, tá? Isso aqui a gente viu em aulas anteriores, tá? Lá no caderno passado, mas vamos relembrar aqui. E aqui do outro lado a mesma coisa, ó. Só que a frequência que vai aparecer do outro lado é a frequência de B, vezes o raio de B. Aqui vocês vão perceber o seguinte, ó, eu posso cortar o 2π com 2π. E aí a fórmula, né, que nós vamos estar utilizando é essa aqui, ó. A frequência de A vezes o raio de A é igual à frequência de B vezes o raio de B. Aí é só substituir as expressões, o que nós temos e o que está faltando. Nesse caso, nós temos a frequência de A, o raio de A e o raio de B. Então, a gente quer calcular o valor da frequência do B, né, da polia B. Então, como que a gente vai fazer isso? Ó? Vai substituir nessa forma e fazer a conta, tá? Bem simples, não tem muito segredo, não. Então, vamos lá. A frequência de A vale 10, então vamos substituir aqui 10. Então, 10. O raio de A vale 30, então 10 vezes 30 é igual ao raio de B, que é 5, vezes a frequência de B, que a gente não sabe. Então, vai ficar 5 sobre F de B. Bom, 30 vezes 10, 300, igual a 5. Aí é só passar o 5 dividindo. Ou seja, o F de B é igual a 300 dividido para 5. 300 dividido para 5 dá 60. Então, significa dizer que a frequência de B é 60 RPM. Então, é bem tranquilo, tá, gente? Fazer esse cálculo. Isso aqui é rotações por minuto, tá? Como ele não pede para a gente converter para o sistema internacional, senão a gente dividiria por 60 aí para poder descobrir aí o resultado em Hertz, tá? Alguma dúvida, gente? Não, senhor. Não? Então, beleza. A próxima parte que nós temos aqui é a parte das engrenagens. As engrenagens têm uma característica diferente das polias, por quê? A engrenagem, elas ficam conectadas uma na outra. Não confundir engrenagem com a coroa e a catraca da bicicleta, porque apesar de elas terem dentes lá, elas não estão conectadas diretamente, elas estão conectadas através de uma, né, no caso da corrente da bicicleta. Então, seria de uma correia, né, no formato metálico. Então, aqui a gente tem que os objetos terão contato direto. E aqui a característica que, por exemplo, a gente pode encontrar isso em relógios, aqueles relógios mecânicos, tá? Aqui a gente precisa entender o seguinte, ó, as engrenagens aqui, elas vão girar em sentidos opostos, tá?
Então, elas vão ter direções diferentes. Aqui, diferente da anterior, né, ou analogamente anterior, a velocidade escalar, elas vão ser iguais, ó, da mesma forma que a anterior, e a velocidade angular e a frequência de quem tem o maior raio vai ser menor do que quem tem o maior raio. Ou seja, basicamente, as engrenagens elas vão ter as mesmas características das polias, tá? As mesmas características. A única que difere da polia para a engrenagem é bem simples. É que elas vão girar em sentidos opostos, no caso das engrenagens, e no caso das polias, elas vão girar no mesmo sentido. A única diferença é esta, tá? Então, basicamente, a forma de resolver é a mesma, tá bom? Então, a fórmula, né, para a gente poder estar analisando, independentemente se é polia ou correia, vai ser o mesmo, tá bom? Alguma dúvida? Não, senhor. Não. Bem tranquilo, né? Deixa eu ver se tem algum exemplo interessante aqui. Todos os exemplos que aparecem com correia. Vamos ver aqui na apostila. Ó. Na apostila ainda tem mais uma coisa aqui, que é o acoplamento de engrenagem ou polia por um eixo comum. E depois eu vou explicar para vocês a parte da bicicleta. Que existem vários exercícios sobre bicicleta, inclusive na prova, tá? Então estudem. E aí, no final da aula eu vou discutir um pouco com vocês em relação à prova, tá? E ao plural. Falta a gente fazer aí, dar uma data para vocês entregarem um plural aí para pontuação. Então vamos lá. Então, nessa parte agora a gente tem um acoplamento de engrenagens ou polias por um eixo comum, tá? Então aqui a gente tem isso aqui, basicamente é o seguinte. Aqui você vai ter que ou uma engrenagem ou polia, tá? São diferentes e elas estão engatadas num eixo igual aqui, tá? No mesmo eixo de rotação. Isso aqui a gente poderia pensar, por exemplo, nas rodas de um carro que estão conectadas através de um eixo. Mas olha só, nesse contexto aqui, as polias vão girar no mesmo sentido. Elas vão ter... Agora, o que vai diferenciar é o seguinte, a velocidade escalar serão diferentes, porém, a velocidade angular e frequência de ambas serão iguais. Então, a gente vai ter a relação que a gente vai utilizar mesmo para resolver o cálculo, vai ser essa aqui, ó. É uma regra de 3. A velocidade de A sobre o raio de A é igual a velocidade de B sobre o raio de B. Aqui nós vamos ter essa relação aqui para estar resolvendo os exercícios com esse contexto, tá? Deixa eu ver aqui na apostila qual que é a questão que vai indicar para vocês. Na apostila não tem nenhuma dessa aqui, tá? Porque a questão 1 é para resolver de engrenagem, tá bom? Com a forma de engrenagem. A letra A é só para desenhar o giro e a B é para fazer o cálculo utilizando essa fórmula que eu indiquei para vocês aqui, ó. Essa daqui com essa mesma característica daqui, ó, desse exemplo, tá? Desse exemplo aqui. E nesse caso de eixo comum, usa-se essa daqui. Eu vou adiantando para vocês que na prova não vai cair de eixo comum, tá? Na prova vai cair de polia ou de engrenagem aqui, não vai cair de eixo comum, certo? Só adiantando para vocês. E a última parte é o da bicicleta. O da bicicleta, ela vai ter a característica, tá, de polia, tá bom? Apesar de que a coroa e a catraca possuem dentes. Mas vamos lá. Ó. Sobre o movimento da bicicleta, a gente tem que lembrar do seguinte, ó. Nós temos a coroa, a corrente, a catraca, os pedais, que é onde você vai impor a força, né? E a roda que vai fazer aí aqui vai fazer o movimento, tá? Aqui nós vamos ter o seguinte, ó. A velocidade angular da catraca, da coroa, a velocidade angular aqui da catraca, a velocidade angular da roda, tá? Observem que nesses 3 casos, a velocidade angular é diferente nos 3 casos, tá? A velocidade escalar é a mesma, mas a angular é diferente. Nós vamos ter aqui, ó,
A transmissão de um movimento da coroa para a catraca é dada por essa formulazinha. Isso aqui, gente, é porque a velocidade de A é igual à velocidade de B, tá? Igual a gente já havia visto antes, lá no início. A transmissão de um movimento da catraca para a roda traseira é igual, ou seja, a velocidade angular das duas é o mesmo, que seria basicamente isso que a gente acabou de ver aqui, ó, a velocidade angular é o mesmo. E além disso, o cálculo da velocidade da bicicleta é dado por essa fórmula que eu indiquei no início da aula. A velocidade escalar é a angular vezes o raio, tá? Então, é isso aqui em resumo. Bom, a nossa aula está chegando ao fim. E aí, para a gente finalizar, eu quero dizer para vocês o seguinte, ó. Primeiro, quais são as fórmulas, né, no movimento circular que a gente usa aqui, né, na parte de transmissão, de eixos e tal. Toda essa parte de correias e como que chama? Engrenagem. Seguinte, a velocidade angular, a velocidade escalar, que ela pode ser ΔS sobre ΔT, tá? Mas também pode ser calculado como sendo 2π vezes a frequência, 2π vezes o raio, na verdade, vezes o raio sobre 2π vezes o raio sobre o período, mas pode ser também calculado como sendo 2π raio vezes a frequência, tá? E por fim pode ser calculado como sendo a velocidade angular vezes o raio, tá? Então essas são as fórmulas para a velocidade escalar. Para a velocidade angular, nós temos, por exemplo, a variação do ângulo de rotação, que eu nunca vi nenhuma questão caindo nisso aqui, mas pode ser que caia. Pode ser 2π sobre o período, pode ser 2π vezes a frequência. Observe que não tem um raio na parte da velocidade angular. E a velocidade angular pode ser a velocidade escalar sobre o raio, tá? Então tem essas várias fórmulas diferentes que a gente pode estar utilizando uma vez ou outra para resolver. Fora que a gente tem que a frequência é 1 sobre o período. Lembrando que período ele é tempo, mas não é qualquer tempo, tá? É o tempo de dar uma volta completa. E se caso seja necessário, mas a gente vai estar utilizando mais no movimento circular, a aceleração no movimento circular, em movimentos de círculo, né? A aceleração centrípeta, e ela é dada pela velocidade escalar sobre o raio, ou a angular ao quadrado vezes o raio. Então a gente tem aqui essa gama, né? Tira um print aí se você quiser, de fórmulas para estar utilizando no movimento circular, tá bom? Então, essa foi nossa aula de hoje. E Ué, ele saiu. Essa foi nossa aula de hoje e saiu. Deixou gravando. Nossa. Tá certo. E aí, velho, como tá a vida aí? Tá bom, cara. E aí? A sua? Cadê o Kennedy, bicho? Oh, Acabou de voltar. Ô, Ele pessoal, voltou. desculpem, eu saí sem querer. Eu ia parar de gravar a aula. É, bicho.